Fala pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao podcast Me Ajuda Contador. Aqui falamos da área contábil, fiscal e das suas atualidades. Esse é o episódio de número 4, apresentado por mim, Guilherme Lopes, Cosme Lohan, Jordi. E o tema de hoje vai ser sobre EFD, ICMS e IPI, né? Um nome comprido aí, cheio de sigla. E aí, para quem não sabe, acho que a gente tem que começar ali de baixo, começando a falar sobre um pouco, né, sobre o sistema SPED, do que é e qual é a função e do que se trata, né? Quem que gostaria de iniciar aí no verso? A sigla SPED, S-P-E-D. Isso. Significa Sistema Público de Escrituração Digital. Né? Isso aí começou-se a conversar, né, em 2005, né, que foi o primeiro projeto SPED nota fiscal eletrônica. Então, E foi instituído pelo decreto 6.022 de 2007. de 2007. Então começou-se a conversar em 2005, né? Em 2007 se instituiu isso aí. Então o SPED ele é um sistema que ele tem por premissa armazenar tudo isso mediante um sistema computadorizado na nuvem, Um enorme banco de dados. um enorme banco de dados. Tudo O bem. SPED hoje ele tem 12 módulos, onde 7 desses módulos são de escrituração e 5 desses módulos são de documentos fiscais. Todos atuantes? Hoje, todos atuantes, menos o E-Social, que está nessa discussão, Ah, já tem, está em alguns né? E agora? alguns estão fazendo, outros não, né? Exato. Então, hoje nós vamos falar um dos módulos que é um dos módulos de escrituração fiscal, que é o Isso. FD, ICMS e IPI. Exatamente. O SPED, né, ele iniciou lá, como o Jordi falou, em 2005, foi decreto, né, foi em 2007, né, foi um programa do governo, né, foi dentro do PAC de 2007 e 2010 e constituiu-se em mais um avanço na informatização em relação entre o fisco e os contribuintes. Como era feito, Jordi, antes do SPED, essa questão de escrituração das empresas e do governo? Bom, eu não peguei essa época, né? Quando eu comecei a atuar na contabilidade já existia. Eu comecei a atuar na contabilidade ali 2013, 6. Não, então foi antes, 2011, 2012. Era um assunto já bastante falado, né, nesse tempo. Na época, eu entrei no escritório de contabilidade, num escritório grande, na época já fui contratado só para fazer o SPED fiscal, que é o nome comum do FD, ICMS e IPI. É o apelido Isso. dele. Então, na época, o pessoal já tinha muita dificuldade. Hoje já é bem menos a dificuldade. Apesar que nas últimas semanas eu estou recebendo bastante dúvida. E ainda assim é um assunto que gera muita dúvida, que tem muito questionamento, que tem muita discussão. Discussão, é complexo. O negócio Demais. do SPED é algo complexo. Então, quando eu comecei já era assim, graças a Deus. Antes era feito de maneira manual. Né? O fisco não tinha controle de nada. Isso. Tudo era muito manual. A nota era manual. O poder de alterar aqueles dados, de manipular os dados era muito maior. Então hoje o negócio está muito mais amarrado. Né? Existe meios de sonegar, existe, só que bem menos do que antes. E cada vez mais nós tendemos a chegar a uma época, que é a época que eu espero, que chegue logo, onde a sonegação vá a zero. Exato, né? É exatamente isso, é a informatização dos envios das informações, digamos assim, né? Para ser mais fácil. E aí tudo isso envolve questão de certificação digital, né? Que é um assunto que a gente vai falar, questão de validação jurídica, tudo dentro do digital e das empresas meio que se autodeclarando. Eu gosto muito disso, porque é uma autodeclaração. Você, se Lohan tá me devendo R$100, e aí às vezes você tem que declarar isso, você se autodeclara que tá me devendo R$100, e aí se der divergente, você se declara, né? Alguma coisa? contemplando o que o José falou, né? É um dos
conhecido como SPED fiscal, eu acho que, tipo, por ser o mais, digamos assim, mais utilizado, o mais feito, né? Porque no Brasil a maioria é micro e pequenas empresas, e essas empresas que são as que são obrigadas a declarar. Quem é obrigado, né? Quem é obrigado a declarar o FD e CMSPI, o SPED fiscal. Então, quem é obrigado são empresas do presumido real, que tem inscrição estadual, que comercializam ou que são indústria, porque tem o IPI. Só no estado do Rio Grande do Norte, que é o nosso, e no Ceará, que empresas do Simples também são obrigadas. Então, nós, aqui no RN, nós entregamos o FD e CMSP já há um tempo, e o Ceará começou em 2017. Já é bem mais recente do que a gente. Então, empresas do Simples, só aqui no Rio Grande do Norte e no Ceará que tem que enviar. O presumido real, todo o Brasil tem que enviar esse SPED. É o SPED mais enviado. De todos os SPEDs, esse é o mais enviado no Brasil. São milhões de SPEDs enviados por mês. Você ir lá no site sped.rfb.gov.br, você chegando lá, você tem um campo de estatísticas e você vai ver que esse é o SPED mais enviado. Então logicamente, eu como contador, é o SPED que eu tenho que ter domínio. Sim. Né? E eventualmente quem está assistindo aqui que não é contador e que tem empresa do comércio, é um SPED que você tem que conhecer, porque antes não tinha multa e agora multa. Não só contador, mas também empresário, né? Empresário. É para o público geral, alunos de contabilidade também. Qual seria o prazo de envio? O prazo, como a gente está falando de um SPED que contempla um imposto, que é ICMS, que é estadual, Exato. então o prazo ele vai depender de cada estado. Aqui no nosso estado, o prazo para empresas que a gente chama de normal, né, regime normal, que é lucro presumido e lucro real, é até dia 15 do mês subsequente. E empresas do Simples Nacional até dia 20 do mês subsequente. Então, por exemplo, nós estamos hoje, dia 1º de novembro, né, nós temos até dia 15 para enviar o SPED de outubro da empresa. Se for de regime normal. Se for de regime simplificado, que é do Simples Nacional, nós temos até o dia 20. Então, supondo que hoje, dia 1º, não enviei. Minha empresa vai pagar a multa, quanto seria essa multa? Hoje, dia 1º, você tem até dia 15 para enviar. Eu falo o mês passado. Sim. Retrasado, no caso. No caso, referente à competência isso. outubro, você não pagou. Competência outubro não. Setembro. Eu teria que enviar em outubro, Não mas enviou. eu enviei agora em novembro. Então você vai pagar a multa de R$500. Você vai enviar lá, quando você enviar, o sistema da secretaria vai reconhecer e vai gerar a multa. Tem uns juros também por cima, né? Se você não pagar a multa, vai ter juros. Mas provavelmente, né, existe um desconto. Quanto mais rápido você pagar a multa, mais desconto você tem também. Então, a escrituração fiscal digital, né, que é o EFD, é um arquivo digital que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de informações de interesses ao fisco, tanto estadual quanto federal, né? E bem como os registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Traduzindo, quais são as informações, Jorge, que a gente tem que passar tanto para o Estado, tanto para o governo federal? Todas as informações inerentes à parte fiscal da empresa. Então, assim, nós temos, quando a gente fala do SPED, nós temos blocos de informações. Sim. O bloco 0 é o bloco de informações cadastrais. Então vai ter lá os cadastros, tudo bonitinho, quem é a empresa, quem é o contador que está enviando, quem é os fornecedores, quem são os produtos, como são os produtos, né, dele, os produtos, unidade, todo lá, 00, o bloco 00, o bloco 0100, o bloco 0150, e aí vai, os registros, o 0200, tudo isso vai.
Depois vem o bloco C, que é o bloco dos documentos fiscais. Nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, XYZ. E aí são os blocos. Aí vai. São vários. São né? vários. Na verdade não são vários, né? São 8 blocos. 8 blocos mais ou menos. Mas dentro do bloco tem bastante Aí informações dentro de cada que eles bloco, pedem, né? Exatamente, existem vários registros. Tem o registro C100, por exemplo, o bloco C. Tem o registro C100, que é o cabeçalho da nota fiscal. Tem o C170, que é os produtos da nota fiscal. E o C190, que é os totalizadores de tributos. Então, dentro de um bloco, tem vários blocos. Tem vários registros filhos. Né? Que é assim que o layout contempla com o nome, registro filho. Então, é o arquivo TXT, que vai ter lá toda a informação, a apuração fiscal do mês de uma empresa. E aí a gente pega esse arquivo, valida esse arquivo, assina o arquivo digitalmente e envia esse arquivo para a Cefaz. Ontem mesmo, Anderson veio me perguntar sobre um SPED que vocês estavam tentando enviar e não estavam conseguindo. E eu disse, cara, é impossível. Tava dando a mensagem antes dizendo que não tinha enviado. E tava dando a mensagem dizendo que já tinha sido enviado. Eu disse, cara, é impossível o sistema da Cefaz errar. É praticamente impossível. Existe alguma coisa aí. Então, a gente baixou o Receita BX, que é um programa que a gente consegue ver os SPEDs que foram enviados se eu tiver o certificado digital. Exato. A gente baixou o Receita BX, foi lá, visualizou e tinha sido enviado em maio. Então, quem errou foi o sistema da Cefaz do Estado, que estava dizendo que o SPED não tinha sido enviado, mas que na verdade tinha sido enviado. Isso. Mas o sistema da Cefaz Federal errar é muito difícil. Em meio geral, para o pessoal que não sabe, estudantes e tal, estagiários, né, também, é através de vários passos, né, que é dado para transmitir essas informações. Como o Júlio já falou, é um TXT cheio de informações fiscais do que ocorre naquele mês, naquela empresa, cheio de código. Você joga dentro do sistema, é um sistema aqui chamado de PVA, né? O PVA, ele vai ler, preencher os campos, né? E aí você vai assinar digitalmente, vai transmitir. E se tiver erro, como por exemplo esse de antes que apareceu, ele vai retornar, se tiver algum erro, né, ele vai retornar uma mensagem avisando, seja porque já foi transmitido, seja porque aquele valor é errado. E também depende do erro, né, José? Acho que se tem informações que é de competência, né, de responsabilidade do contador, do cara lá, e que se tiver errado é responsabilidade nossa, né? O erro que o PVA dá é um erro de estrutura ou é um erro de validação. Não é um erro de escrituração contábil, não é um erro de escrituração fiscal, aliás, não é um erro de tributo, né, classificação, não. Tem algumas coisas que ele até aponta, mas não é o intuito do validador. O PVA ele tem o intuito de validar a estrutura do arquivo para o arquivo ir com a estrutura correta. Correta e completa, né? E completa para a Cefaz. Então esse é o objetivo disso aí. Aí algumas coisas ele valida, mas não é tudo. Então o nosso dever como contador é fazer essa validação no nosso sistema contábil. E aí, às vezes dá um erro. Hoje eu consigo. De olho, esse erro aqui é isso. É isso aqui. Peraí, deixa eu ver. De cara já. Então é nisso. Foi o que eu fiz ontem com antes. Eu levei não, o erro aqui. Pode fazer, faça isso aqui, que o erro aqui. Teve outro erro também que era do tributo. O erro no registro 670, tá aqui. Pode ir sem medo. Mas é porque eu já passei pela maioria dos erros. Eu já conheço, eu fiz muito SPED, FD, ICMS, IPI. Foi o SPED que eu mais fiz. Então, assim, eu já conheço os erros praticamente todos decorados. Por né? exemplo, eu ainda não conheço os erros e as advertências. Então, aparece assim, onde eu posso consultar, como eu posso proceder para resolver aquele Boa pergunta. Existe uma coisa que se chama guia prático do FD, ICMS e IPI, né? Então, lá no guia prático você vai conseguir ver todos os registros e o que tem que ir em cada registro e como cada registro se completa. Como cada um se interliga.
Porque geralmente os erros dá esse. Ah, no Resiste 100 está dizendo que a nota é R$1.000, no total de produtos tem R$900. Tá faltando R$100. Então aí geralmente é porque você esqueceu de colocar lá no campo desconto do C100, R$100. Aí quando você coloca os R$100 lá no campo de desconto, aí o sistema, opa, validado. Sim. E quais são, ele cita, né, 2 impostos, tanto o ICMS quanto o IPI. Quais são as informações que a gente tem que enviar em relação a esse ICMS e IPI? É, na verdade, em relação ao estoque, né? De questão de compra e venda da empresa. Na verdade, você vai enviar, porque assim, para falar disso aí, né, a gente tem que explicar para o pessoal primeiro o que é obrigação acessória e obrigação principal. Né? Então a gente vai entrar no Código Tributário aí, o artigo 113 do Código Tributário lá fala sobre obrigação acessória e obrigação principal. E aí a obrigação principal é aquela que o cliente paga, é a guia. E a obrigação acessória é aquela que o cliente vai comprovar que pagou. O porquê que ele pagou aquele valor. Exatamente. Declarar o porquê. Então, eu gero uma guia de R$5.000 para o meu cliente. E eu vou mandar o SPED dizendo por que deu R$5.000 de ICMS. Aí, o objetivo do SPED é esse. Então, lá vai ter todas as notinhas. Então, eu comprei aqui, deu um crédito de 5.000. Eu vendi isso aqui que deu um débito de 10.000. E confrontando isso no registro E, lá no registro E, que é o de apuração, confrontando isso, gerou uma guia de 5.000. Essa guia de 5.000, e o sistema da secretaria vai confrontar. Ele pagou 5.000 e está aqui a explicação de por que foi 5.000 desse mês. Então, o objetivo do SPED não é sobre a apuração, né, do ICMS do IPI. É sobre, não é nem a apuração não, foi o que você falou? A sua pergunta? Do pagamento. Sim, não é sobre o pagamento, do tributo, é sobre a apuração do tributo. Entendeu? O pagamento é outra coisa, é a obrigação principal. Sim. E aí o questão de pagamento, a secretaria já vai saber, né? Que ela vai receber o pagamento. Se recebeu ou não, ela sabe. Exato, aí ele tem que saber o porquê. E aí a questão das validações dos arquivos, as informações tem que enviar, a questão de estoque. Eu vejo muita gente, não tenho tanta experiência dentro do ICMS-PI de fazer, mas eu vejo que muita gente tem muita dificuldade na questão de estoque. Por que existe essa complicação tão grande? Qual é o bloco? Bloco H. Bloco H. O bloco H é o bloco do inventário. Né? A complicação existe de enviar um estoque porque não se tem controle de estoque. Como é que eu vou enviar o estoque se eu não tenho o meu controle de estoque? Né? Então, os nossos clientes lá na Impulsione, nós trabalhamos muito forte essa questão do controle do estoque. Quando o cara compra um sistema da gente, nós fazemos o inventário e nós entregamos o sistema para ele com o controle do estoque. Entende? Então, cara, o problema é esse. Como é que eu vou enviar o estoque se eu não tenho controle do estoque? E aí a gente fica de mãos atadas. E quando olha só como é uma grande oportunidade para o fisco multar a pessoa. Né? Então, assim, o fisco olha lá e está acontecendo muito isso aqui no RN. O fisco olha lá, o cara comprou 100.000. E vamos imaginar que a empresa começou do zero. O cara comprou 100.000. O cara vendeu X e teve um custo nessas mercadorias que ele vendeu de 80.000. Então, ó, o estoque dele é quanto? 20. É 20.000. Aí ele vai e envia o estoque zerado, porque ele não tem controle de estoque. O que é que ele está dizendo para o fisco se ele envia o estoque zerado? Que vendeu 100.000. Que ele vendeu os 100.000 e que 20.000 não tem nota fiscal. Porque o fisco só consegue achar 80.000 com nota fiscal. Então eu estou dizendo, eu estou comprovando que eu estou sonegando. Exato. Autodeclaração. Eu estou fazendo uma autodeclaração. Então isso é muito perigoso. Né? E isso, infelizmente, é muito comum. As pessoas mandarem o bloco H, que é em fevereiro, competência em fevereiro, que se envia em março, zerado.
Geralmente esse período é o período que o pessoal me procura muito para resolver isso. E se envia anualmente? Anualmente, uma vez no ano. É Depende. Normalmente é uma vez no ano. Mas se você tiver regime especial de ICMS, você tem que enviar o bloco H todo mês. Todo mês. Quais são esses regimes especiais? Então, Por exemplo, centralização de ICMS. Então, o ICMS é um imposto que não é como o PIS e COFINS, por exemplo, que a centralização é na matriz. Então, eu tenho uma matriz, eu tenho várias filiais, então cada filial ela vai ter a sua apuração do ICMS. Eu tenho um regime especial de centralizar isso, não necessariamente na matriz, mas em qualquer uma. Então, eu centralizo isso. Se eu tenho esse regime especial, por obrigação, eu tenho que enviar o bloco H todo mês. Tem até um caso específico que eu já até tive experiência dessa questão da centralização do ICMS. São duas filiais, por exemplo, são duas filiais e a matriz tinha um crédito muito grande do ICMS. E aí tipo, eu quero centralizar o ICMS da filial para a matriz também, para poder aproveitar desse crédito, né? E aí eles indeferiram lá por algum motivo, eu acredito que tenha sido pelo requerimento mal feito. Mas aí não sabia que geraria já ele entraria nessa categoria de recolhimento especial, né? Regime especial. Regime especial. Exatamente. Então, uma pergunta mais mudando um pouco do foco dessa aí, que seria o perfil A, B e C que tem nessa escrituração. O que é que muda, né, em cada perfil. Então, assim, o perfil A e B é o perfil estipulado para empresas de lucro presumido e lucro real. O perfil C é o perfil estipulado para empresas do Simples Nacional. O que é que muda em cada perfil desse? O nível de detalhamento de informação. O perfil A é o perfil que existe um número maior de detalhamento. Por exemplo, no perfil A, se eu vendi 10 vezes no caixa do Mercadinho, num dia, vai lá as 10 notas fiscais. Um exemplo. No perfil B, não vai as 10 notas fiscais, vai o resumo do dia. Beleza? No perfil C, já é mais resumido ainda. Nem vai os produtos, nem vai o resumo dos produtos, só vai os cabeçalhos da nota fiscal. Então é algo mais resumido ainda. Então por isso que fica no Simples Nacional. Por quê? De acordo com o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, né, vai ter as obrigações acessórias simplificadas. Então a empresa do Simples sempre vai ser mais simplificado do que as outras modalidades de empresa. Então, o perfil A, B e C é isso, define. Hoje, aqui no nosso estado, né, a maioria das empresas de lucro presumido real são perfil A. Você pode fazer um requerimento para pedir o perfil B. Né? Eu não conheço nenhuma empresa que trabalhe com perfil B aqui no RM. Então, ou é A ou é C. Então, isso aí eu tenho que identificar lá qual é o perfil, porque a partir do momento que eu identifico qual é o perfil, o PVA ele vai interpretar quais são as informações que tem que estar lá. Em geral, o perfil A seria mais empresas do lucro presumido e real, e perfil C seria as empresas do Simples. Né? Você falou que essas obrigações têm que ser enviadas das empresas que têm inscrição estadual. Quais são assim, o pré-requisito será o porquê tem que ter essa inscrição estadual e das empresas que não têm inscrição? Porque você disse que não tem. Quem tem inscrição estadual é quem é contribuinte de ICMS. O que define a pessoa que é contribuinte de ICMS é quem compra e revende. Tá? Então, uma construtora, ela compra para insumo, ela não é contribuinte de ICMS. Agora, se eu compro mercadoria para revender, ou se eu presto um serviço, que esse serviço tem incidência de ICMS, também vou me considerar contribuinte de ICMS. Exemplo, transporte de pessoas. O transporte de pessoas, por isso que o CFOP, né, o Código Fiscal de Operações e de Serviços. Então, o transporte de pessoas é também um serviço que tem ICMS. Então, são mais aquelas empresas que têm revenda, né, de mercadoria ou de serviços específicos. Empresas de prestação de serviço, somente elas não precisam ter inscrição estadual. Elas têm inscrição municipal. Toda empresa tem que ter, porque tem que ter o alvará de funcionamento. Certo. E aí tem que ter uma obrigação, acho que é básica também, é a certificado digital, né? O que é o certificado digital?
E para que serve das empresas? O certificado digital é um arquivo que ele contempla, né, validade jurídica de assinatura digital. É como se o sócio estivesse pegando, assinando, né, um documento dizendo assim, pode enviar para o governo que eu estou autorizando, eu como empresa. Né? Então, existem 2 modelos de certificado digital. Existe o certificado A1 e o certificado A3. O certificado digital A1 é o certificado que é um arquivo. Ele é totalmente digital. Né? É um software que você vai lá e instala ele e você pode instalar em vários computadores. Já o A3... Duração de 1 ano, né? Duração de 1 ano. O nível de segurança dele é mais baixo, porque eu posso instalar em vários computadores. Já o A3 não. O A3 ou é por cartão ou é token. Então eu tenho que estar com cartão ou eu tenho que estar com um tokenzinho para poder assinar. Então o nível de segurança é mais alto, né? E a validade também dele é de 3 anos. Mas dependendo da forma... Da necessidade. E Se aí... for um mercadinho com vários caixas, eu não tenho como ser um A3. Porque eu só tenho um token. Então, por obrigação, eu tenho que ter um A1. Então quer dizer que no mercadinho lá para emitir a nota fiscal, ele tem que estar com esse certificado para poder fazer a comunicação direta com a Cefaz? Seria dessa forma? Então, como é que funciona? O cliente vai lá, pega a mercadoria, aí o cara bipa no caixa e aperta o botão para finalizar a compra. Quando ele finaliza a compra, ele gera um arquivo XML. Ele gera esse arquivo XML, o sistema, ele vai lá na Cefaz e pergunta, ele gera esse arquivo XML e assina esse arquivo XML digitalmente mediante o certificado digital. Depois ele vai na Cefaz e pergunta, essa pessoa pode emitir nota? A Cefaz responde, pode. Então pega essa nota. Então aí quando a Cefaz pega a nota diz assim, aceitei a nota. E aí quando o cara aceita a nota fiscal, gera-se um PDF dessa nota fiscal dizendo que a nota deu certo. Aí, no final do mês, o contador vai receber todos os XMLs dessas vendas do mês que aconteceram. Quando ele receber todos esses XMLs, ele vai importar para o sistema contábil, efetuar a apuração, gerar um arquivo TXT, importar para o PVA, para enviar esse arquivo para a Cefaz. Tem cliente que já envia o arquivo pronto para você importar com o PVA. Entende? É de cliente para cliente. Isso aí. Mostra também a importância do certificado digital, né? Que ele está apresentando no início da cadeia como no final. No software lá da venda, ele tem que estar instalado nas configurações para poder iniciar essa comunicação com a Cefaz. E no PVA, que é o programa validador e assinador, ele precisa do certificado para fazer essa assinatura. Para fazer essa assinatura. Então é algo essencial, né? Se não tiver... Não tem como, né? Não dá. Hoje em dia, a empresa tem que ter certificado digital ou fazer uma procuração eletrônica para o contador. Então, aí, se o cara fizer uma procuração eletrônica para o contador, a gente consegue enviar o seu SPED pelo meu certificado. Pelo seu certificado. Através lá do... Acho que a gente já deve haver através do ECAC, né? Exato, aí, você faz alguns contadores têm essa procuração digital, né? Lá no ECAC, para fazer a transmissão do SPED. E aí, eu acho que o certificado tem justamente essa função, né? Depois que deixou de ser algo... documental, né, digamos assim, físico, precisa do SPED para ter, ou da assinatura, para ter essa confirmação da empresa, ou do sócio, ou do dono. Eu faço analogia com a identidade. Qualquer coisa que você for resolver, eles pedem a sua identidade, um documento que comprove que é você. O certificado é basicamente isso aí. Exatamente. E a gente está falando de envio. Tem uma pergunta que é: se eu devo salvar o comprovante de envio? Se sim, eu armazeno ele por quanto tempo? Olha só, você é obrigado a guardar todos os XMLs das notas fiscais durante 5 anos. Tá? O recibo de envio do SPED, né, vamos dizer assim, você é bom salvar. Se você não salvei, e agora? Existe o Receita PX que você pode ir lá e pegar a qualquer momento. Só que em vez de você ter esse trabalho,
você pode ir salvando e você já vai ter acesso a isso, né? Guardar por quanto tempo? Por quanto tempo puder. Né? Hoje a coisa mais fácil do mundo é você comprar um Google Drive, é você ter um Google Drive, né? Você ter um OneDrive, uma nuvem aí para você guardar esses arquivos. Então guarda o tempo que for possível, né? Pelo menos 5 anos. Pelo menos 5 anos, que é o tempo de prescrição, né, desses arquivos, dessa informação, mas pelo menos. Até a questão de controle, né? Porque, por exemplo, pode ter alguma baixa na empresa, pode ter algum problema que você faz. Pode acontecer de ter um problema desse aí, de dizer que você não enviou o negócio que você enviou. A Cefaz, né? A gente foi lá no Receita BX e viu que enviou, beleza. Só que a gente poderia ter consultado isso mais rápido se existisse uma organização de salvar os recibos. Isso aí poderia ter sido consultado mais rápido. A gente acabou perdendo tempo, né, no programa que precisava entrar, botar certificado, tudo. Você escolhe o arquivo, aí ele faz esse download. E também o comprovante, o recibo ele sai lá também no sistema, no próprio do PVA, tem um campo lá de escrituração. Quer dizer, pelo menos naquela máquina, todos o SPED que você enviou, que foi, lá tem um histórico, né? Se for na sua máquina, beleza. Mas o ideal é salvar na nuvem, né? Porque pode ser compartilhado por outra pessoa. Vai ter o PC de pau, pronto, fodeu. Até porque quando baixa o aplicativo, quando se baixa o programa do EFD e CMS-IPI no seu computador, ele já tem ele cria uma pasta dentro de documentos, lá, arquivos, Receita Federal, FB, e lá vai ter todos esses arquivos. O que eu falo é para a pessoa que quer conhecer um pouco mais do SPED e CMS-IPI, quer entender um pouco mais disso aí, ela não precisa esperar ir para o escritório. Né? Ela pode já baixar o PVA, e já começar a criar um arquivo lá, ela pode baixar o guia prático e começar a estudar, analisar os registros. Não tem curso melhor de SPED do que você ler o guia prático. Você ir lá ler é chato mesmo de ler, mas é um conhecimento que você precisa ter. Não tem para onde correr. A pessoa precisa ter esse conhecimento do SPED e CMS-IPI. Uma hora ou outra você vai ter que enviar o SPED e CMS-IPI. Se você realmente quiser construir uma carreira contábil, uma hora ou outra você vai pegar uma empresa de comércio. Né? Muita gente, eu só quero pegar uma empresa de serviço, Né? Enfim, como é que você vai conseguir crescer, né? Ter esse conhecimento do início vai ser importante. Quando você chega lá no escritório da vida, você for fazer um processo seletivo, o cara perguntar alguma coisa do SPED, CMS, IPI, vai perguntar e você não vai saber fazer por causa que você não estudou o guia prático, por exemplo. Né? Só em você estar escutando aqui, ou assistindo o vídeo ou o podcast, aqui, meu amigo, isso aqui já vai dar um contexto totalmente diferente numa entrevista sobre a questão do FD e CMS IPI. Mas você pode se aprofundar mais com o guia prático, estudando o guia prático, entendendo os registros. Os principais registros, na minha opinião, são o do bloco 0, o do bloco C, do bloco E. Esses são os principais registros. Antes, nós tínhamos a questão muito do bloco D, quando tinha... eu esqueci o nome agora quando tinha as notas fiscais manuais. Né? Quando tem as notas fiscais manuais, a gente mexia muito com isso aí. Mas os principais blocos, para você entender, é o bloco 0, aí você vai ver os registros do bloco 0, o bloco C e o bloco E, que é o bloco de apuração, que é onde vai contemplar tudo isso lá. O bloco H, onde você falou que é importante, mas o bloco H é uma vez no ano que a maioria das empresas tem que enviar. Então, se você for começar, comece pelo bloco 0, né? O próprio nome já diz o bloco 0. Exato. E também muitas pessoas dão aula e curso, né? Que foi uma coisa que bombou muito essa questão de SPED, só lendo e entendendo e meio que compilando todas as informações importantes que estavam lá no guia prático, né? Porque é o manual que a Receita Federal, que a fabricante do sistema dá pra gente. A complexidade de
ensinar isso no curso, né? Por exemplo, no estagiário na prática, a gente fala muito sobre SPED, ICMS e IPI. Então, a complexidade de ensinar isso é você trazer aspectos práticos. Exato. Né? Então, lá no estagiário na prática, a gente traz eventos práticos, situações práticas, erros práticos, e bota você para resolver o erro. Né? Os desafios, bota você para resolver o erro, você para resolver os desafios. Então, eu ensino lá e depois digo assim, agora é a hora do desafio, eu quero que você faça isso, que você pegue isso, que você veja isso do arquivo SPED. Vamos concluir? Vamos. Então, pessoal, foi isso, um resumo do que seria, né, foi uma explanação bem por cima sobre o EFD, ICMS e IPI. Como o Jordi também já falou, é uma coisa muito questão de prática. E aí a gente aprende muito nos erros, lá na prática, transmitindo e errando. Lohan, completar alguma coisa? Diga para algum estagiário, estudante de contabilidade. Compre um curso estagiário na prática. Para aprender mais. Então, assim, quem está escutando a gente aqui, seja estudante, contador, eventualmente empresário também, é importante você obter esse conhecimento do SPED ICMS IPI, né? Algo que vai mexer com todas as áreas, todas as amplitudes, né, da sua empresa, do comércio, se você for empresário. Se você for estudante ou contador, né, você tem o dever de ser muito bom nesse SPED. Você tem o dever de conhecer profundamente esse SPED aqui. Né? E dúvidas e perguntas que você tiver relacionadas ao tema, pode mandar, né? Seja no meu direct no Instagram, seja pelo WhatsApp, enfim. Manda que a gente sempre está respondendo as dúvidas aí no outro programa que a gente tem, que é o Pergunte-me, que a gente sempre está respondendo as dúvidas em relação a isso aí. Se está me assistindo no YouTube, deixa aí o comentário com a dúvida, se é no Instagram que você está assistindo, também deixa o comentário aqui com a dúvida, manda um direct. E pode servir até para novos episódios, né? E aí pode servir para novos episódios, um possível tema, e para os outros podcasts também, e Jordi respondendo também no Pergunta. Então é isso, pessoal. Muito obrigado quem ficou até o final e até o próximo episódio. Vamos lá, até o próximo episódio.